Bom dia, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição 816 de 3 de julho de 2025. Um assunto que se tornou praticamente incontornável no dia de ontem foi o ataque que afetou a CIM Software, uma empresa que fornece serviços tecnológicos a bancos, sobretudo serviços de mensageria bancária, e que rendeu centenas de milhares de reais aos bandidos por meio de transferências PIX que focaram em um tipo de conta chamada conta reserva, nas quais instituições financeiras mantêm junto ao Banco Central do Brasil um misto de dinheiro de clientes e da própria instituição. Embora esse realmente tenha sido o assunto em todos os grupos de segurança, acontece que ainda há muita especulação e clickbait no ar. As fontes que estão produzindo matéria sobre o caso não concordam nem no valor roubado, por isso é importante ter cautela. O que se sabe é que, por meio do ambiente da CIM Software, foi possível manipular transações de valores bastante altos, algo que, somado, chega perto de R$1 bilhão e que tinha relação com contas reserva de 6 instituições financeiras. Uma porção desse dinheiro foi convertida em criptoativos e aparentemente foi perdida, e parte do dinheiro foi recuperada por meio de mecanismos de proteção do próprio PIX. Conceitualmente, essa coisa de atacar sistemas de mensageria bancária lembra a série de ataques feitos pela Coreia do Norte contra o sistema SWIFT, que ficou mais conhecida como o assalto do Banco de Bangladesh. No entanto, para quem vê o caso de fora, ainda é muito cedo para apontar dedos ou para tentar tecer algum comentário técnico sobre o caso. A gente vai seguir acompanhando as investigações e eu trago as novidades relevantes aqui no Cyber Morning Call. E a Cisco soltou uma atualização ontem para corrigir um problema seríssimo no Cisco Unified Communications Manager e no Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition. Trata-se de uma credencial de acesso com privilégios de root que foi chumbada no código desses sistemas. Quem tiver a credencial pode acessar qualquer instalação do produto via SSH e fazer o que quiser com isso. Então, se você tiver o Cisco Unified Communications Manager ou o Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition, não deixe de atualizar esses produtos. E adversários ligados à Coreia do Norte estão usando uma nova ameaça chamada Nindor, escrita na linguagem Nin e feita para macOS com o objetivo de atacar plataformas Web3 e de criptomoedas. A campanha, observada em abril, emprega técnicas de injeção de processos e de comunicação remota por meio do protocolo WSS, que é o WebSocket com criptografia. Destaque para o mecanismo de persistência do Nindor, que usa manipuladores de sinais para se reativar após ser encerrado. Esses sinais são mensagens que o sistema envia para processos internos para avisar sobre alguns eventos. Por exemplo, há o sinal padrão para pedir que um processo encerre sua operação. Há outro sinal que indica que o usuário deu Ctrl+C e por aí vai. Nesse caso, a ameaça identifica os sinais para interromper sua atividade e os manipula para se manter em execução. A cadeia de ataque começa com técnicas de engenharia social, envolvendo a falsificação de contatos confiáveis e a entrega de scripts maliciosos disfarçados de atualizações do Zoom, que, após a instalação, roubam dados sensíveis como credenciais no keychain do macOS e outras informações presentes nos navegadores. Segundo os pesquisadores da Sentinel Labs, que documentaram o malware, o uso de linguagens menos comuns, como a NIN, pode complicar a detecção e a resposta a essas ameaças cibernéticas. E vamos fechar com um grande giro sobre outros assuntos relevantes de ontem. A Palo Alto Networks soltou um estudo sobre o aumento no número de ataques contra o Windows usando arquivos de atalhos, LNKs. E a gente já falou zilhões de vezes sobre ataques com LNKs aqui no Cyber Morning Call. A telemetria da Palo Alto Networks mostra um aumento realmente significativo nas amostras de LNKs maliciosos, de um pouco mais de 21 mil em 2023 para mais de 68 mil em 2024.
2024. O documento ainda demonstra as variadas formas em que os LNKs têm sido usados em ataques. Trata-se de um material ótimo para se fazer um hunting. A I7 publicou um documento sobre as novas táticas, técnicas e procedimentos do grupo russo Gamaredon. Destaque para o fato de que esse adversário deixou de atacar países da OTAN e tem focado todos os seus esforços na Ucrânia. Ainda falando sobre adversários russos, a Intel 471 postou um artigo sobre o hacktivismo vinculado a esse país desde o início da atual guerra contra a Ucrânia. Analistas da Silent Push descobriram uma campanha de phishing em grande escala envolvendo milhares de sites falsos de comércio eletrônico que se passam por marcas de varejo conhecidas, com fortes indícios de que os autores da ameaça estão baseados na China. E por fim, a CrowdStrike documentou que o grupo Scattered Spider expandiu seus alvos de modo a incluir empresas do setor de aviação em seus ataques, empregando táticas avançadas como o phishing baseado em voz para comprometer as contas e facilitar a extração de dados para depois disseminar ransomware. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.